Se você mantém a sua decisão inicial, se você ainda julga correta de poupar atletas para essa partida, tendo em vista que boa parte deles foram necessários no segundo tempo, quando o Corinthians estava com o placar adverso. Como o Corinthians vai fisicamente para esse jogo contra o Palmeiras, se você mantém, chancela essa decisão que você tomou antes do jogo? Eu manteria as decisões que nós tivemos, foram as corretas, isso daí vocês podem ter certeza. É uma diferença muito grande um atleta se desgastar em 70, 80 minutos, muito diferente acontecendo apenas em 45 deles. Nós tivemos apenas uma desatenção no primeiro tempo, que nos custou aí aquilo que seria a construção de um resultado. Uma pena isso. Nós tivemos aí a maior parte do tempo com o domínio da partida, mas infelizmente o resultado não foi aquilo que nós gostaríamos mais uma vez. Eu acho que acabamos sendo penalizados justamente por essa desatenção que houve, e pagamos um preço muito alto aí ao longo dos 90 minutos. Dorival aqui, Marco Belo, Rádio Transamérica, boa noite. Dorival, pegando desde que você chegou, na verdade desde o começo do ano, mas vamos pegar o recorte desde que você chegou ao clube, dá para a gente perceber claramente que o Corinthians tem um bom time, mas tem um elenco, digamos, não tão qualificado assim. Você falou de 4 reforços, mas foi o outro presidente que tinha te prometido, né? Mudou o presidente, talvez não cheguem os reforços. A minha pergunta é até onde você acha que esse time poderia ir sem reforços no Campeonato Brasileiro? Copa do Brasil é mata-mata, mata-mata é diferente, mas no Campeonato Brasileiro, sem reforços esse time. Por favor, obrigado. Bom, eu acho que nós temos aí uma equipe que ela é competitiva, sim, desde que todos os jogadores em campo. Temos aí algumas dificuldades em algumas funções também, reconheço. O que nós temos que avaliar é que nós não tivemos essa equipe constantemente ou frequentemente nas partidas anteriores. Isso daí, talvez nós estamos aí com um número de pontos inferior àquilo que buscássemos, em razão do pouco aproveitamento desses atletas, todos eles no mesmo momento, no mesmo instante. Eu acho que nós, há 3 rodadas atrás, aí, nós recebemos esses jogadores, nós estamos tentando fazer com que atinjam as suas melhores condições, para que a cada partida a gente possa evoluir, tendo e ganhando algumas opções também a mais no nosso grupo. Eu acho que nós estamos buscando, de todas as maneiras, uma montagem que faça com que, em 2 tempos, você possa manter a mesma regularidade. Sinto que nós estamos com algumas dificuldades, é normal isso, mas acredito também que existirá um crescimento dessa equipe. Eu acho que nós temos que buscar o mesmo acompanhamento que estamos tendo e na confiança que daqui a pouco esses jogadores reencontrem essa melhor condição. Até porque em outros momentos já tiveram essa situação e fizeram campanhas até superiores a este momento, a esta instância da competição. Porém, a dificuldade é grande, muito em razão desse problema que tivemos, em que vários jogadores ficaram um bom tempo fora de combate. Dorival, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você consegue poupar hoje quase todos os jogadores que jogaram contra o Palmeiras no meio de semana, exceção ao André Ramalho. E ali me parece que, por uma questão de improvisar, o Félix poderia jogar na zaga, passa a jogar na lateral direita. E aí fica a dúvida em relação ao Lamaná, que tinha atuado no último jogo em que você também preserva contra o Botafogo no Rio de Janeiro, e hoje não aparece nem entre os relacionados. E aí o Félix é puxado, o Ramalho acaba ganhando desgaste jogando os 2 seguidos. Queria que você explicasse um pouquinho se foi de razão técnica, física ou qualquer outra a ausência do Léo hoje. O Ramalho tem capacidade para uma recuperação muito mais rápida, é um jogador que atinge foi tudo muito e busca uma recuperação muito rápida, ele tem esse perfil, não vejo que seja um problema. Nós tínhamos vários jogadores voltando, então você colocando esses jogadores
numa partida como a de hoje, com o nível de exigência, e de repente daqui a dois dias e meio, novamente, ou 3 dias, estarmos em campo para um jogo decisivo, já com o desgaste que houve no meio de semana, eu acredito que não seria o ideal. A decisão tomada, na minha concepção, foi correta. Alterações, elas são técnicas e, na maioria das vezes, a gente procura alternar com as peças para que a gente possa ter, sempre na rodada seguinte, um time totalmente recuperado. Principalmente para uma decisão como será agora na quarta-feira. Nós não tínhamos uma outra opção. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Quando você chega ao Corinthians, uma das primeiras coletivas, você fala, esse time vai parar de sofrer gols. E você, olhando os seus números, em 18 jogos, o time leva apenas 13 gols, mas faz apenas 16. Por que o time do Corinthians tem tanta dificuldade para propor o jogo e chegar a números elevado de gols, porque tem apenas 16 em 18 jogos? Nós não temos dificuldade de propor o jogo. Eu volto a falar para vocês que nós temos 3 homens que são fundamentais para a nossa equipe. Esses 3 homens ficaram, só na minha gestão, aí, praticamente 16 ou 17 rodadas sem poderem participar. Jogaram poucas partidas. São jogadores fundamentais, que dão uma dinâmica muito grande à nossa equipe. Eu acredito que o primeiro problema ele foi solucionado. Nós passamos aí muitas e muitas rodadas sem sofrermos gols. Estamos tendo e pagando um preço em razão de alguns erros pontuais que têm acontecido. Isso demanda tempo, trabalho, repetição, erros, acertos. Não tem como, não tem um outro caminho. Mas, de um modo geral, a equipe teve bola. A equipe teve, a maior parte do tempo, a bola nos pés, troca de passes. São jogadas individuais, e para que você tenha jogadas individuais, você tem que ter jogadores com esse perfil, com essa característica. Foi em uma dessas jogadas que nós criamos algumas boas possibilidades. As chances de gols apareceram, as oportunidades foram criadas. Não fomos felizes nas conclusões. E acabamos aí, naturalmente, amargando o que poderia ter sido um resultado diferente. Boa noite, Dorival. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Eu queria voltar na pergunta do Marco Belo, que ele mencionou que em outros momentos você já falou sobre reforços, sobre o seu combinado com a diretoria ao chegar no clube. Você pontuou que o combinado inicial eram 4 reforços, só que naquele momento, por mais que fosse com o Fabinho Soldado, que ainda está no clube, era uma outra direção, sob o presidente Augusto Melo, e agora o Corinthians no comando do Osmar Stabile. Essa nova diretoria manteve esse combinado? O torcedor ainda pode esperar esses 4 reforços? Você espera esse número de 4 reforços? Ou essa previsão mudou até pelas condições financeiras, pela realidade do clube? Obrigado. Olha, eu acho que isso daí é um acerto inicial. Eu pontuei aquilo que eu pensava em relação à equipe. Via necessidades e foram pontuadas. Por outro lado, eu trabalho com o grupo que eu tenho. E eu acredito e valorizo sempre aqueles jogadores que aqui estão. Caso cheguem ou não cheguem, aí é uma outra situação. O Fabinho está trabalhando muito para que tudo isso aconteça. Eu sei das dificuldades que nós estamos no mercado. E não adianta aqui eu me desesperar com uma situação. Eu tenho consciência daquilo que a gente poderia realizar se tivéssemos um elenco um pouco mais encorpado. Seriam jogadores pontuais, mas muito importantes. Nós perdemos aí Yuri, por exemplo. A característica do Yuri, ela é fundamental para a nossa equipe. Nós não tivemos, ao longo aí de muitas rodadas, um atleta sequer parecido com esse perfil. Então, em algumas funções, nós precisamos. Nós vamos tê-los a partir do momento que o clube possa nos proporcionar. Não acontecendo, eu não tenho que ficar preocupado com isso. A minha preocupação tem que estar com o grupo, com o elenco, valorizando, tentando melhorar, tirar o máximo possível de cada um. As oportunidades estão sendo dadas. Cada um vai dar o seu recado. Eu acho que é essa a condição de uma comissão técnica e de um treinador num momento como esse. Eu tenho que buscar alternativas dentro daqueles que aqui estão trabalhando para que possam melhorar
e nos proporcionarem aí uma ótima resposta.